está? Adalmiro Leôncio da Silva é o meu nome. O pseudônimo Sabará aconteceu quando jogava futebol e às vezes até eu esqueço que meu nome é Adalmiro, porque são 60 anos de profissão com esse pseudônimo Sabará, Sabará, Sabará. Falando de mim como tudo começou, eu diria que começou de uma maneira empírica. Veja por quê. Morava numa fazenda com meus avós. Eu perdi os meus pais com idade de 5 anos de idade, por aí a 6 anos. É o que me contam meus tios. E fui morar numa fazenda. Fiquei até os 13, 14 anos nessa fazenda, trabalhando com meus tios e avós. Daí me transferi para Ilhéus, uma fazenda no município de Ilhéus, na cidade de um lugarzinho chamado Banco Central. E daí vim para Ilhéus. Em Ilhéus eu comecei a trabalhar como balconista num armazém de secos e molhados que um dos meus tios possuía. E numa certa noite, ou à tarde, convidado por amigos, já com idade de 14 anos, eu participei de uma brincadeira de seresta, e essa brincadeira terminou numa boate chamada Boate OK Night Club, na cidade de Ilhéus. Ao entrar nessa boate, pela primeira vez, eu vi um baterista tocando, um jovem chamado Carlito, e eu fiquei o tempo todo olhando essa bateria, não liguei para a boate, não liguei para nada mais, e me perguntaram o que é que eu estava tão preocupado. É que aquilo, quando eu vi a bateria pela primeira vez, vindo do interior, de uma fazenda, nunca tinha visto bateria, ouvia rádio e tal, aquilo me impressionou de tal ordem que eu devo dizer que, como resultado, estou aqui até hoje. Logo depois dessa minha passagem pela boate, recebi convites de Itabuna, não é? Através do saudoso Germano da Silva, para me apresentar na Radiodifusora Sul da Bahia, aqui da cidade de Itabuna. Aproveitei a oportunidade e me senti, inclusive, um Pelé da época, porque tem um convite de uma outra cidade para um baterista que começou em Ilhéus e que veio da roça, foi uma maravilha para mim. Fui convidado pelo Nelson Muniz Barreto para tocar no Lorde Hotel, onde, desse hotel, fundamos um conjunto chamado Ritmos Lorde, depois mudamos o nome para Lorde Ritmos, voltamos ao nome Ritmo Lorde de novo, que o Lorde Ritmos não pegou, e fundei um grupo que hoje representa o conjunto musical da região, que é o Super Som Lordão. A minha presença como baterista na época já se fazia, vamos dizer assim, uma referência de sucesso, não é? Porque o conjunto era exatamente um dos melhores conjuntos da Bahia. Quando eu comecei, evidentemente, com aquela coisa do entusiasmo do jovem que se sente o dono da cocada, não é? Eu estava tocando tudo que aparecia, eu estava pegando, um negócio incrível. O Nelson trazia disco do Rio de Janeiro, eu ouvia na hora e já tirava, já tocava, e fiquei de uma maneira que foi me tornando vamos dizer assim, uma referência a nível de bateria na região. Eu senti que realmente não valeria a pena apenas se dizer Sabará toca bem, na época é o Pelé da bateria de Itabuna, que isso não, depois eu fui entender de que isso não valeria nada se eu não tivesse uma coisa chamada conhecimento. Eu fui para São Paulo estudar com o Reinaldo Martinelli Filho, é um PhD em música, não é, na Alemanha, então ele me ensinou muita coisa. O professor Florisvaldo já tinha me dado um conhecimento sobre divisão, mas eu, na minha santa ignorância, não liguei. O professor Florisvaldo foi um maestro que fazia a Filarmônica de Ilhéus, e ele fazia questão que eu aprendesse, que ele sabia, ele dizia mesmo assim, abertamente, que via em mim a possibilidade de ser um bom músico. E eu, no meu relaxamento total, não liguei. Mas o meu conselho é que, se puder, não deixe de aprender sobre o conteúdo que você executa, porque, veja aí, quando um músico senta numa bateria, num violão, pega um baixo, um trompete, ele tem que ter conhecimento.
Nós temos que, o músico tem que botar na mente de que a ciência precisa de imaginação e o músico precisa de conhecimento. Sem conhecimento, ele pode chegar a um momento de sofrer decepções, porque vão aparecer músicas que ele não vai conseguir tocar do ponto de vista de ler no momento, ler na hora e tocar na hora. Eu tive que fazer o seguinte, eu vou abrir uma escola de bateria, porque aí isso me fez ver que os meus colegas bateristas da nossa região tinham que passar por esse conhecimento, porque eu sabia da importância. E fundei a primeira escola de bateria aqui na região, entre Ilhéus e Itabuna. Fica evidente de que esse sucesso que se diz assim, Sabará é um ótimo professor, eu acho que vale muito mais pelo que vocês, alunos, absorvem e conseguem passar para frente. Porque, segundo se sabe, o professor ele trabalha por instrução, não é? Ele apenas tem a obrigação de orientar e explicar o aluno para determinado fim. E esse fim vocês conseguem chegar numa boa. Isso é o que é importante. E não tenho muito a querer mais com essa idade, Deus já me deu tudo que eu queria. Negócio de bens material eu nunca me preocupei muito, até porque, como eu disse a vocês, eu venho de uma roça e não tinha nenhuma aquela coisa de ostentação, não é? E tudo que eu vi por aí, aprendi e tal, me basta, né? Então estou feliz com isso.